Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A quem vai ver esse vídeo em qualquer horário, em qualquer dia dessa semana, seja da outra, qualquer semana desse ano que se iniciou, né? Para quem estava aqui, né? Só no ano passado, feliz ano novo a todos, né? Espero que seja um 2024 produtivo, né? De muita luta, né? De muita análise e luta, né? Analisar sem deixar de lutar. Bom, meu nome é Márcio, para quem já é da casa aqui, né? Sou professor, sou não só professor, mas militante da educação e também, né, um amante da cultura, do folclore capixaba e também é, ativista político. Eu faço parte de uma organização política chamada Centralidade do Trabalho, né? E hoje, né, estou retornando às nossas atividades porque, né, o, o que aconteceu durante a semana passada, né, Réveillon, essas coisas todas, eu resolvi dar uma descansada, né, para poder, enfim, eu estar com pique total, poder estudar, né, e poder também estar produzindo conteúdo, né, estudando para produzir conteúdo também, né. E estudei, né, bastante para poder estar trazendo para vocês algumas coisas aí, né. Para quem não se lembra, né, ou para quem não é do canal, está vendo pela primeira vez, e peço para que vocês vejam os outros vídeos do canal, inclusive é aquela coisa, curtam, né. Quem não curtir, não curtiu, não gostou, não precisa. Acho que cada um tem o seu direito de gostar ou não gostar do que a gente produz aqui, do que a gente, né, joga por aqui. Mas quem acompanha o canal, né, quem gosta do canal e tal, já viu uns dois vídeos que eu produzi sobre a análise que eu faço do governo Lula, né? E agora a gente vai fazer uma análise sobre o governo Casagrande, né? Governo do atual mandatário do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande. E aí, antes de mais nada, né, de apresentar essas informações sobre como é que foi o Casagrande 3, a gente precisa realmente primeiro voltar atrás para entender um pouco a história por trás desse personagem chamado José Renato Casagrande, um pouco mais conhecido como Renato Casagrande. Renato Casagrande, ele nasceu em 1960, né, na cidade de Castelo. Para quem não é daqui, do Espírito Santo, Castelo fica no sul do estado, na região sul, que é próxima ao município de Cachoeiro de Itapemirim. Para quem, né, sabe, né, Cachoeiro de Itapemirim é terra de muita gente famosa, né? A começar por Rubem Braga, né? Rubem Braga, grande escritor, né? Jornalista, escritor, né? É, Carlos Imperial, né? Que foi também grande jornalista e produtor cultural, apresentador de TV, né? Nos anos 50 e 60, no Rio de Janeiro, né? E Roberto Carlos, né? Que é o cara mais conhecido da música brasileira desde os anos 60, né? Até hoje, né? É, E, assim, ali a região de Castelo, né? Ela é uma região onde, né, a economia ali é baseada na agricultura, né? Principalmente na plantação de café. Então, ali a região de Cachoeiro em si é um grande polo capeiro. Até hoje é um grande polo capeiro e também hoje destaca-se também no agroturismo, tá? O agroturismo. O Casagrande, Renato Casagrande, então ele vem de Castelo, né? 1960. E aí ele
cedo, bem cedo, ele, né, conclui seu ensino fundamental, o ensino ginasial, né, na época era chamado assim o ensino médio, né, o ginasial não, o ginasial era era o segundo, o ensino fundamental 2 e o ciclo básico, né, ensino básico era o normal, era o ensino médio, né, clássico, né, não é o ensino, né, médio técnico, né. Na década de 70 isso já estava em voga já, essa questão da expansão do ensino, principalmente voltado para a formação de mercado de trabalho, onde, né, a questão de você ter uma mão de obra mais qualificada, mas ao mesmo tempo com formação rápida e barata, era necessário, né? Foi o tempo que a escola pública se abriu para a massa, né? E o Casagrande, ele fez, né, o ensino público, tudo mais em Castelo, até ele passar no vestibular na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Então ele saiu daqui e foi fazer engenharia florestal em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, certo? Em Viçosa, deixa eu só passar isso, deixa eu só fazer o seguinte, gente, um, só um breve minutinho aqui, tá bom? Rapidinho aqui para vocês. Então, o Casagrande, então, ele em Viçosa faz engenharia florestal. E é exatamente em Viçosa que ele começa sua carreira política como líder do movimento estudantil da Federal de Viçosa. Ele faz o curso superior em Viçosa entre 1976 e 1979. Com 16 anos, já está na Federal de Viçosa, com 19 ele termina. E a partir daí ele retorna para Castelo e lá começa a trabalhar não só na questão da produção da produção familiar, né, da família dele, como também ele atua também nos órgãos públicos da cidade, né, trabalhando na Secretaria de Agricultura do município de Castelo. E a partir daí ele tem contato com a vida institucional, né, do Poder Executivo Municipal, a princípio, e também da política, né, da política partidária, né? Lembrando que naquela época, 1979, 1980, estava num processo de transição para a democracia. E a partir daí que o Casagrande ele tem contato com algumas forças políticas que vão, né, direcionar, por exemplo, na vida dele. Ele entra para o MDB, que na época era o partido de oposição à ditadura militar, né? E até lá, né, de 79, quando ele conclui o curso, até 83, ele tem esse contato com, 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 com a política, mas trabalhando institucionalmente, né? Não se envolvendo na política eleitoral. Ele só vai se envolver na política eleitoral a partir de 83, quando é eleito vereador em Castelo, né? Aí o que acontece? A partir dali, há uma ascensão meteórica, né? Em 1990, ele é eleito deputado estadual, né? Um dos deputados estadual bem votado no interior do Espírito Santo. E já ali ele já estava ingresso desde 87, 88 no PSB, o partido dele atual, né, Partido Socialista Brasileiro. E ali no PSB ele atua, né? Primeiro em Castelo, depois, né, a nível estadual, né, como
exercendo a função de deputado estadual, e em 94 foi convidado para ser, né, da chapa do ex-prefeito de Vitória, né? Hoje ex-prefeito de Vitória, o Vitor Buarques, né? Na época, ex-prefeito de Vitória. E aí tanto ele como o Vitor Buarques, como governador e ele como vice, acabam sendo eleitos em 94 para governador e vice-governador, né? O governo do Vitor é um governo que foi muito atravessado por crises, né? Principalmente pela questão né, de uma adoção de uma agenda liberal, neoliberal, que coisa que você não vê, por exemplo, no caso do na época nem se pensava que um governo petista adotaria o receituário neoliberal, né? E foi um dos motivos que fez com que que o PT entrasse em crise já no meados dos anos 90 aqui no estado, a ponto de, em 97, o PT expulsar o Vitor Boas, né? E aí o Vitor, ele, depois de um certo tempo, em 98, ele migra para o Partido Verde, né? E o Casagrande continua no PSB. O Renato Casagrande, ele vai ser alçado como candidato a governador em 98. Em 1998, ele é candidato a governador pelo PSB com o PT como vice, com a vice, né? E aí o Renato Casagrande, ele fica em terceiro lugar, perde as eleições, a eleição para governador do estado, né? E fica um tempo fora da política. Até que no ano 2000, o Renato Casagrande é chamado para ser secretário de Meio Ambiente pelo prefeito da Serra, que é um município aqui da Grande Vitória, chamado Sérgio Vidigal, para ser o seu secretário de Meio Ambiente, na qual ele aceitou. E aí sim ele volta retorna à cena política como secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Serra. E aí, de 2000 a 2002, ele pavimenta o seu retorno à política eleitoral, né? Sendo que ele, em 2002, ele se torna candidato a deputado federal e nesse período 2000, 2002, ele consegue levar para o partido o ex-prefeito de Vitória pelo PSDB, o Paulo Artung, né, que antes estava como senador, na época era senador, nem mais pelo PSDB, né, porque ele tinha saído do PSDB após aquela coisa, aquela briga entre ele e José Inácio Ferreira, que se tornou governador do estado eleito em 98. Aí ele saiu, foi para o PPS, se elegeu senador e depois ele foi para o PSB. E no PSB ele se classificou para ser candidato a governador. Foi candidato a governador em 2002 e ganhou a eleição em 2002. E o Renato Casagrande foi eleito deputado federal, um dos bem mais votados em 2002, né? E aí ele foi líder, inclusive, da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, né, entre 2003 e 2006, né, e fazendo, né, uma política voltada para trazer recursos, né, principalmente para a agricultura do Espírito Santo, né. Lembrando que de 95 a 98, antes de se tornar candidato a governador em 98, ele foi secretário de Agricultura. E a pasta da agricultura é muito importante porque ela dá visibilidade política, né, de um político para todo o estado do Espírito Santo, né? Porque se você for pegar Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, lógico, também tem um peso político muito grande, mas a Secretaria de Agricultura aqui no Espírito Santo tem um peso decisivo, inclusive na definição de candidato a governador, porque
você vê, Casagrande foi candidato a governador, se não me engano, Ricardo Ferraz foi candidato a governador, perdeu. O, teve é uma pasta muito importante. E aí, em 2006, o Renato Casagrande foi eleito senador, né? Então, ele ganha um peso político maior do que ele já tinha como deputado federal. E aí, em 2010, ensaiando voos mais altos, ele faz uma crítica ao governo Paulo Artung, que já tinha abandonado o PSB, né? Você vê, já antes era do PSDB, PPS. Antes mesmo do PSDB, ele foi do MDB, e antes do MDB, ele era do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. Aí saiu em 81, 82, aí foi para o MDB, foi eleito deputado estadual mais jovem, o Paulo Artung, né? E aí ele seguiu sua carreira política até 2002 ser governador. Aí em 2006 o Artung foi eleito governador, e em 2010 ele precisava de um sucessor. E ele ia lançar Ricardo Ferraz. Só que aí o que é que acontece? Aí foi toda aquela reviravolta, né? As pesquisas indicavam que o Casagrande era um potencial candidato bem competitivo e de oposição. Então, o Artung procurou o Casagrande, fez com que ele retorne, né, se juntasse a ele de novo, rifou o Ricardo Ferraz, que hoje é o atual vice-governador do Espírito Santo, né? E o Paulo Artung apoiou o Casagrande, que pela primeira vez foi eleito governador em 2010. Não é? Um governo muito questionável de 2010 a 2014, lembrando que é um governo que teve muita controvérsia por conta do pedágio da Terceira Ponte, a questão das jornadas de julho de 2003, a repressão que foi muito brutal, né, no governo do Casagrande, né, a questão dos reajustes, né, e de algumas greves que surgiram no serviço público entre 2010 e 2014, principalmente em 2014, quando teve a greve dos professores aqui, né, que foi fundamental para o movimento Fora Casagrande tomar um peso político-eleitoral a ponto de fazer com que o Paulo Artung retornasse à política, puxasse o tapete do seu antigo aliado e, enfim, se eleger em 2014 para governo do Estado. E o Renato Casagrande ficou 4 anos em silêncio absoluto, sem exercer nada, né, praticamente fora da política por 4 anos, até que em 2018, né, aproveitando a crise que o governo Artung tinha de impopularidade, principalmente causada pela austeridade fiscal, causada pela greve dos policiais militares, dos bombeiros, né? Isso fez com que o Paulo Arthur não tivesse condições de reeleição, e aí o cenário perfeito para o Casagrande retornar em 2018, sendo que em 2018 para presidente foi eleito Bolsonaro. E aí, 2018 a 2022 foi um período tenso, não só por conta da pandemia, mas também por conta né, toda a questão da falta né, da questão dessa relação tênue entre Casagrande e Bolsonaro, mas uma relação que, no final das contas, rendeu alguns frutos para o governador do estado. Inclusive, o governador em 2022 foi reeleito a partir de uma controvérsia muito grande, inclusive até no seio da esquerda liberal, né, que é o tal do voto bolsogrande, né? Inclusive, muitos bolsonaristas, né, políticos bolsonaristas, quanto políticos da esquerda liberal, PT, PSOL e tudo mais, apoiou o Casagrande e elegeu o Casagrande em 2022 para o seu terceiro mandato, né? No caso desse terceiro mandato, já antes mesmo de concluir o segundo, a gente vai ver que o seguinte:
o orçamento de 2023, que foi votado no dia 22 de dezembro de 2022, teve o seguinte: um orçamento de 22,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Sendo que, desse montante, a saúde abocanhou 3,4 bilhões, ou seja, manteve um patamar de crescimento muito gigante em relação à questão das outras pastas. E acho que nos outros anos anteriores a saúde sempre levava uma fatia maior do orçamento estadual. A educação, 2,8 bilhões de reais. Segurança, 2,5 bilhões de reais. Infraestrutura, 1,6 bilhões de reais. E investimentos que o Estado poderia fazer na casa de 3,8 bilhões de reais, né? E aí, lembrando que no segundo governo Casagrande, foi um governo que não foi só marcado pela pandemia, mas também pela anistia aos policiais militares e bombeiros que participaram da greve de 2017, e um acordão que foi feito junto com a Associação de Cabos e Soldados para fazer uma melhoria salarial, inclusive uma melhoria salarial significativa, maior do que da de outras categorias do serviço público estadual, né? Inclusive, foi dos pontos chaves para a reeleição do Casagrande em 2022, né? Esses acordos que foram cumpridos, em parte foram cumpridos, e isso fez com que a confiança entre o governo e a categoria não se desvanecesse. Em 2023, a gente viu o seguinte: a primeira coisa que o governo Casagrande anunciou, e na verdade nem foi o Casagrande que anunciou, né? Foi foi o vice-governador Ricardo Ferraço, que disse que o governo do estado abriria um escritório de negócios na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Para poder trazer investimentos, projetos, inúmeros projetos para o estado, né? No ano 2023. Qual é a característica que a gente pode dizer desse governo Casagrande 3? É um governo neoliberal, né? E principalmente privatizador, né? E por que que eu digo privatizador? É um governo que já logo de cara, nos primeiros 4 meses de 2023, sinalizava, inclusive para o mercado financeiro, que poderia abrir a capitalização para o Banestes. Sempre é uma ameaça, sempre foi uma ameaça. Desde o Vitor Boas, isso é uma ameaça, né? Da privatização do Banco do Estado do Espírito Santo. E passou por Paulo Artung, passou pelo governo Casagrande 1, pelo Paulo Artung 1, 2 e 3, e no governo Casagrande 2, e agora no governo Casagrande 3 também essa ameaça paira. Mas o que vingou mesmo foi a privatização de uma empresa estatal capixaba chamada ES Gás. Foi privatizada em março, dia 31 de março do ano passado. E ela foi vendida para uma empresa mineira, mas essa empresa mineira tem ações na Bolsa de Valores, tem investidores estrangeiros por trás dela, e ela abocanhou a ES Gás né, por um lance de 1,4 bilhões de reais para obter a a, a AES Gás definitivo. Então, ela foi privatizada, né? E para você ver, é uma empresa que mexe com o mercado de combustível fóssil, né? Só que o que que acontece? Qual é a característica econômica do governo Casagrande nesse terceiro mandato? É de atrair investimentos, principalmente desde 2022,
daquela ida do painel da ONU sobre clima, que foi do ano passado, se eu não me engano, em Copenhague, né? E o Casagrande esse ano também foi para o painel do clima da ONU, né? É, esteve lá em Dubai, né? No painel do clima da ONU. E lá ele participou de inúmeras falas, né? Palestras sobre economia verde, né? Então, qual é qual é o mote do Casagrande? Eu vou investir em economia verde. Em quais áreas? Extração mineral, no caso seria mineração, e lógico, a indústria transformadora, né, dessas commodities, né, siderurgia, metalurgia, e também no ramo da agricultura, principalmente no agronegócio. E não é à toa que, por exemplo, na equipe de governo que ele renova entre 2022 e 2023, ele põe no INCAPé, que é o Instituto, né, de Capacitação Agropecuária do Espírito Santo, um especialista em agronegócio, que eu agora escapei o nome aqui do cara aqui, mas é um cara especialista em agronegócio, né? Então, ele vai o quê? Ele vai trazer para o Espírito Santo o quê? Ele vai trazer essa questão de você ter uma economia totalmente voltada para uma economia verde. Por exemplo, já em 2021, 2022, o governo Casagrande sinalizou que faria esse tipo de investimento a partir do quê? Compra de ônibus elétricos para o sistema de transporte público do Espírito Santo, Transcol, o compra de carros elétricos para autarquias do Estado, inclusive Polícia Civil, Polícia Militar, viaturas da Polícia Civil e Militar à base de eletricidade, carro elétrico, né? E aí ele faz uma série de acordos, né? Inclusive, por exemplo, de transformar o porto o terminal de Capoaba, que a gente também chama de Porto de Vila Velha aqui, né? Como a porta de entrada, de desembarque de containers contendo carros elétricos, inclusive vindo da China, né? De empresas como, por exemplo, a GWM e a BYD, né? É, lembrando, como eu falei na live que eu fiz, a segunda que eu fiz no mês passado sobre o governo Lula, a análise sobre o governo Lula, eu falei da vinda da fábrica de carros elétricos para a planta industrial abandonada da Ford, no município de Camaçari, na Bahia. Só que vai muito além disso, né? Porque você ainda não se tem a questão da produção do carro, mas a importação de carros elétricos fez com que, inclusive, essas empresas chinesas abocanhassem a maior fatia. Ou seja, empresas como Tesla, né? Outras aí, Volkswagen, né? Que produz carro elétrico, perdeu o mercado literalmente para essas aí, entendeu? A gente vai ver também em tudo isso que a gente vai ter nessa questão da agricultura, meio ambiente,
uma questão assim muito importante para esse governo. Por quê? Porque é exatamente em cima dessa economia verde que ele vai se basear num projeto chamado de Espírito Santo 500 anos, que é um projeto que vai até o ano 2035. Lembrando que em 2035 vai fazer 500 anos da colonização do solo Espírito Santense, que é uma data comemorativa aqui do Espírito Santo, né? É uma data que aqui no Espírito Santo ela é comemorada, né? Dia 23 de maio, né? Todo dia 23 de maio, só a Vila Velha, inclusive, para, né? Porque é um aniversário da cidade também, mas é um aniversário da tal da colonização do solo Espírito Santense, né? É uma coisa muito estranha aqui no Espírito Santo é comemorar a colonização dos portugueses, mas enfim. Mas a gente falando nessa coisa, né? Mas esse projeto Espírito Santo 500 anos, ele é voltado para quê? É um projeto que é voltado para a tal da agenda ESG, né? Que é a economia, é, né? Uma economia social, ecológica, global, né? É, que é, trata de você fazer um capitalismo mais integrado com a natureza, a tal da economia verde que tenta descarbonizar, né, o ar, o solo, fazer com que haja proteção, né, dos mananciais. Só que esse projeto é um projeto que está é um projeto que foi pensado lá no exterior, lá de cima, né? Os grandes magnatas da Europa Ocidental, Estados Unidos, Reino Unido, chamado Agenda 2030, que capitaneado pelo Fórum Econômico Mundial. Então, um fórum de discussão entre empresários, né? Os grandes empresários dos países mais desenvolvidos do mundo, que tem como sede desse polo a cidade de Davos, na Suíça, e é lá que eles começaram lá desde 2013, 14 a falar sobre a necessidade de uma economia verde, né? E aí veio essa ideia de carros elétricos, né? A produção de energia eólica, uma energia que é, digamos, zero poluente e que na verdade não é tão zero poluente assim. Mas é aquela coisa. É, o Plano Estadual de Descarbonização, que foi lançado no ano passado, ela faz parte não só dessa agenda que é ditada pelo Fórum Econômico Mundial, como também ela faz parte desse tal projeto ES 500 anos de desenvolvimento, ou seja, uma agenda que começa em 2023 e vai até o ano 2035, ou seja, são 12 anos né, desse projeto de desenvolvimento, né, de você impulsionar esse projeto de desenvolvimento, né? Lembro, e aí esse projeto, ele é agrupado em uma, duas, três vias de desenvolvimento, né? Na via da produção energética e na indústria, no avanço da indústria, transportes como manuseio de resíduos e a tal da AFOLU. O que seria a AFOLU? É a junção entre agropecuária, floresta e uso do solo, né? E aí eu tenho que se falar do que aconteceu no primeiro semestre de 2000, primeira quinzena, quer dizer, primeira quinzena de dezembro de 2023, que foi a aprovação da nova lei de licenciamento ambiental do Espírito Santo.
na qual essa nova lei ela permite a terceirização do serviço de licenciamento ambiental, ou seja, os técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Regional do Espírito Santo, em Capé, né? Os técnicos ambientais do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, eles não vão fazer parte de todo o processo, literalmente 100%, vão fazer 100% desse processo de licenciamento ambiental. O governo ele pode contratar uma empresa, uma consultoria privada para poder fazer esse licenciamento. Aliás, pode contratar sem licitação ainda por cima. Inclusive, vou dar um exemplo agora que saiu esses dias, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Portal da Transparência. O governo do estado contratou sem licitação, uma consultoria ambiental para fazer um estudo de impacto de concessão privada de reservas ambientais públicas. Ou seja, fazer privatização de reservas ecológicas. E para quem não está muito ligado, é você transformar, por exemplo, florestas, mananciais em ativos. Esses ativos no mercado financeiro pode se desdobrar em títulos de ações de empresas gestoras desses recursos e que são jogadas no mercado. E, ao mesmo tempo, você fazer com que essas reservas privadas sejam grandes reservas de carbono, para poderem ser, tipo, para poder serem, tipo, vendidas, né? E exportar, vender carbono, né? Reserva de carbono inclusive, para oligopólios transnacionais, né? É, Então, por exemplo, projetos como macrodrenagem de Vila Velha, né, porque é uma cidade aqui, né, a primeira cidade, a mais velha do Espírito Santo e a segunda maior em desenvolvimento, né, só ficando atrás de Serra e Vitória. De Serra, né, atrás de Serra, Vitória é a terceira. É, uma cidade que sofre muito com enchente, inclusive nessa época do verão, né? Ela pode ter suas obras a partir de licenciamento ambiental, é, ao estilo PPP, parceria público-privada. Só que, assim, é uma economia verde, mas se você for pensar, por exemplo, no que o governo Casagrande está empreendendo, você vê. O Casagrande, desde o início do ano, estava ventilando o acordo com o governo federal para criar uma primeira zona franca privada no Brasil. E essa zona franca, qual é o intuito dessa zona franca? É criar uma área de livre comércio para empresas privadas, principalmente do exterior, né? E principalmente para instalação nessa região, nessa zona franca, de empresas de produção de bens de produção ou até mesmo alguns bens de consumo, né? E aí, em julho, foi celebrado esse acordo, né, entre o governo federal e o governo do Espírito Santo para a criação dessa zona franca, que será no município de Aracruz, aqui no norte do estado, aqui pertinho, não é tão longe assim da Grande Vitória, não, tá? Além disso, quando veio em julho
o vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com o ministro dos Transportes, o ministro do Meio Ambiente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro de Infraestrutura, é, além dessa questão da Zona Franca, foi anunciada também o quê? A construção de uma ferrovia que liga um ramal da ferrovia Vitória de Minas que liga a região de Santa Leopoldina, que fica aqui na região serrana do Espírito Santo, que também não é tão longe aqui da Grande Vitória, e o município de Anchieta. E por que o município de Anchieta? Porque Anchieta é um polo siderúrgico, um dos polos siderúrgicos do Espírito Santo. É ali que está concentrada, é ali que está localizada a usina de pelotização de minério da Samarco, que é uma empresa que pertence à Vale do Rio Doce, que tem aqui na Grande Vitória, né? A usina do Porto de Tubarão, né? Que pertence à Vale do Rio Doce aqui, né? Entre o município de Vitória e o município de Serra. E interessante por quê? Porque uma das coisas que o vice-presidente da República tanto festejou esse contrato de construção de ferrovia é porque ali vai ser o quê? Vai ser um ramal que vai ligar o, a, a, o abastecimento do minério de ferro a essa indústria de transformação que é a Samarco. E ainda mais, ela vai ser importante para a exportação do lítio. Lítio. Inclusive, o lítio é um dos componentes que para a fabricação disso aqui, ó. Disso aqui que a gente chama de celular, né? E esse lítio ele vem de Minas Gerais, principalmente na região mais pobre, uma das regiões mais pobres do Brasil, e também, né, da região sudeste, que é o Vale do Jequitinhonha, que é uma região que fica ali no norte de Minas Gerais, né? Então digamos assim, um, é um, é uma iniciativa que vai tentar fazer com que o Espírito Santo, que o Brasil, né, a partir da Vale e da Samarco, tenham algum dividendo a partir da exportação desse mineral tão precioso. E aí eles vão tentar, né, abocanhar o mercado de compra de lítio e os maiores compradores provavelmente vão ser Estados Unidos e China, né? É, a gente vai ver também, né, que esse projeto do Espírito Santo 500 anos, o, o, eles têm um projeto, inclusive voltado para essa questão de você ter condicionantes para que essa extração, essa exploração, né, e essa transformação desses recursos minerais sejam garantidas. Há um projeto de uma usina de dessalinização de água do mar via CESAM, que é a Companhia Espírito Santense de Abastecimento, de Saneamento, e, e ter parceria público-privada para essa usina, que seria localizada em Aracruz, tá? E por que que eles estão pensando nisso? Primeiro, porque tem toda essa questão que está acontecendo ultimamente, para quem não sabe, o Espírito Santo está passando por uma seca, principalmente na região do norte do estado, gigantesca. E que também chega em algumas áreas aqui da região serrana, onde tem as nascentes dos principais rios que abastecem principalmente a região da Grande Vitória, né? Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão,
mais a região de Guarapari e de Anchieta. E aí, mais Aracruz, né? Que fica no norte. E aí, você tendo mais água doce à disposição, vai servir muito para resfriamento das usinas de peletização, né? Para essas usinas da Samarco, da ArcelorMittal, da Vale, né? Não só para a questão do consumo humano, que também é importante, mas, segundo o vice-governador Ricardo Ferraço, né, que provavelmente vai ser o próximo candidato a governador apoiado pelo Renato Casagrande, eles tiveram essa ideia a partir da experiência chilena. E aí já tem contatos com algumas empresas que querem fornecer esse serviço para o Estado. No caso, uma empresa privada é, espanhola chamada GS, né? Que tá correndo atrás disso, né? Agora, só que ainda não, isso ainda é um projeto, ainda não foi, não colocou-se em realidade, né? Não só isso, como o projeto de macrodenagem em Vila Velha, né? Há um projeto de trazer empresas, como por exemplo a empresa de correias transportadoras para mineradoras e siderúrgicas, fazer uma parceria com uma empresa que vem da China, né? Para se instalar principalmente aqui próximo a essas grandes empresas, né? Entre Anchieta e Vitória e Serra, que no caso se instalaria em Vila Velha. E a gente vê também essa preocupação toda, né, de vamos fazer com que os povos, as comunidades tradicionais tenham condições de poder ter uma economia nas suas comunidades voltadas para a produção agroecológica sustentável, porém que dê rentabilidade, dê lucro, né? Tanto é que o governador anunciou em outubro um edital para apoiar comunidades originárias, quilombolas, indígenas, para que elas consigam obter renda a partir da floresta. Ou seja, há uma mudança aí de que, para quem não conhece o estado do Espírito Santo, o estado ela depende muito da venda, né, da celulose, não só da celulose, como dos produtos derivados da celulose, como, por exemplo, o papel que é produzido pela Fibria, que é uma empresa que antes era chamada de Aracruz Celulose, que era uma empresa Aracruz Celulose fundada em 1968, e que foi responsável pela criação daquilo que a gente chama de deserto verde, ou seja, florestas de eucaliptos que brotaram não só no município de Aracruz, mas que se tornou uma monocultura extrativista dominante no norte do estado, que faz, inclusive, tem suas contrapartidas ambientais, né? Empobrecimento do solo, né? Questão da captação da água, né? De retirar mais água do solo do que qualquer outro tipo de monocultura, etc. E a gente vai ver também que esse governo do Estado, né, é um governo que, se a gente for pensar, foi um governo que também sofreu um pouco nessa questão, né? Você vê, por exemplo, tá querendo, por exemplo, fazer projeto para, digamos, fazer exploração do cobalto em alto mar,
né? Ou seja, de recursos minerais, principalmente para a fabricação de bens de produção, cimento, né? Calcário, né? E aí, esse mesmo governo que diz se preocupa com a responsabilidade ambiental, é o mesmo governo que vende muito caro uma empresa de extração de gás. É o mesmo governo que tem a sua exportação de frango, né? O Espírito Santo é muito forte no setor do hortifruti granjeiro, principalmente na região serrana do estado, e houve uma suspensão da compra de carne de frango capixaba por parte do governo japonês. Então, a economia do Espírito Santo foi impactada por conta disso, né? Da carne de frango. Sem falar também que ela foi impactada pela concorrência até interna do aço produzido na China com relação ao aço produzido aqui no Brasil. Houve uma diminuição da compra do aço brasileiro. Para quem viu as notícias no final do ano passado, entre novembro e dezembro, até a Usiminas cogitou em desligar o alto forno por conta da concorrência desleal do aço chinês, inclusive dentro do mercado interno brasileiro. Então, a situação do Espírito Santo não terminou boa, assim como pensam, né? Você vê, por conta da exploração do extrativismo vegetal, principalmente da extração da monocultura de eucalipto. Isso contribuiu muito e ainda contribui muito, né, para a degradação do solo e ainda por cima para a questão da seca, né? Estamos com um período de seca muito extensa, né? Dias, agora que está começando a chover no norte do estado, mas a seca lá estava muito forte. Caminhões pipas, né? O governo Casagrande é um governo que prioriza o quê? Prioriza o agronegócio a partir da expansão do agroturismo, do extrativismo, do aumento do extrativismo, inclusive com essa questão de você explorar as florestas, transformá-las em ativos, né? Como é? Em reservas de estoque de carbono, ou, mas que só serve para fins de lucro, mercado financeiro, mas ao mesmo tempo tem a questão, né, da poluição do Rio Doce, que ainda é um assunto que não foi resolvido ainda, da indenização às famílias que sofreram muito com a poluição do Rio Doce, principalmente as comunidades ribeirinhas de pescadores. A gente vê também essa questão toda que o governo Renato Casagrande é um governo que não solucionou o problema é, do, da, principalmente, né, da poluição do ar aqui na cidade, não só na cidade de Vitória, mas no Espírito Santo como um todo, né? Grande Vitória, Guarapari, Aracruz, né? Pegando toda essa região industrial aqui, né? Que é um problema de saúde pública, né? Essa questão da poluição do ar, né? De você não exigir das empresas que são grandes poluidores aqui do Espírito Santo uma responsabilidade com relação à saúde pública, né? Que até hoje não foram cumpridas. E ainda, se você for perceber também, é um governo que está a total direito, querendo fazer parceria público-privada,
usar o dinheiro público para enriquecer certos grupos econômicos que não só são daqui, como grupos econômicos de outros estados e principalmente internacionais, né? Adotando uma agenda que só vai favorecer poucos. Essa agenda ESG é uma agenda de um capitalismo que não é para preservar para poder fazer um equilíbrio socioambiental, é para poder permitir ter condições de se apropriar de recursos naturais visando produção, elaboração de produtos que se transformem em lucro para as grandes empresas. É simplesmente isso, né? Um governo que sonha com a privatização de partes da rodovia federal BR-101 e da 262. Inclusive, o Casagrande, no início de 2023, em abril de 2023, pleiteou de que houvesse celeridade no processo de privatização da, de, de trechos da BR-101, né? Ou seja, quando você privatiza trechos de BRs, isso significa o seguinte: para o contribuinte, é seu dinheiro, o dinheiro indo para a mão da empresa privada e pior, pode ir mais dinheiro ainda com a construção de pedágios, como foi o caso das construções dos pedágios aí no momento que a boa parte da BR-101 no estado, não 100% totalmente, mas 50%, 60%, ter pedágios. Então tem esse problema todo, né? Então, meus caros, eu vou terminar por aqui, né? Porque já são quase 1 hora de gravação. Mas lembrando que isso aqui é a primeira parte. A segunda parte eu vou fazer amanhã ou depois de amanhã, ok? É, E aí eu peço para que todos, né, que façam seus comentários, né, e que, no caso, vocês, por hora, quem, né, podem fazer perguntas nos comentários, podem dar joinha, né, curtir curtir esse vídeo, curtir os vídeos também que o canal possui, né? Fazer comentários de forma equilibrada e de forma respeitosa também. E aí, gente, é isso, tá? No mais, eu desejo para vocês um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite, para quem esteja vendo em algum desses horários, desses momentos do dia. E até a próxima.